Vai. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Mais um encontro nosso com o Senhor. E eu creio que Deus, Ele vai falar nessa noite. E Ele quer falar. E Ele quer falar através do louvor. Ele quer falar através da oração. Ele quer falar através da palavra dEle. Então nós vamos começar essa noite com louvor. Com os nossos louvores de adoração a Deus. Amém? Sua presença é real, aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Sua presença é real, Aqui neste lugar, aqui neste lugar. a presença é real. É real, Aqui neste lugar, aqui neste lugar. então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Glória a Deus. Junto com os querubins cantando, Santo, junto com os serafins cantando, Santo, junto com os querubins cantando, Santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantando, Santo, junto com os serafins
passos é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Leva-me mais fundo, traga-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo.
Apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu irás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, 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 vai. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa noite eu vou estar com vocês, compartilhando um pouco sobre a palavra de Jesus. Todos aqueles que estão com suas Bíblias, por favor, abram no livro de Neemias, amém? Nós vamos ler o livro de Neemias no capítulo 1 em diante. Amém? Vou dar um tempinho para todos estarem abrindo, aqueles que estão acompanhando. Aleluia. E aproveito também para estar agradecendo a oportunidade, convidando todos vocês que estão passando por essa live a estarem conosco, assistindo e ouvindo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Neemias, no capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acarias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias,
e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. No capítulo 2 nós vamos ler só um pedacinho, amém? Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Amém? Feche os seus olhos comigo neste momento. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui, Jesus, a tua palavra. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Meu Deus, eu não sei a situação de quem está me ouvindo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Pai. Meu Deus, eu não estou na casa dessa pessoa com ela, mas eu sei que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores está neste lar, neste momento. E tu, meu Deus, sabes a aflição de cada um dos teus servos nestes tempos, meu Deus. Meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, aquilo que tem se passado no coração de cada um de nós. Por isso eu te peço, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa estar falando conosco e restaurando os nossos muros. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre Neemias e sobre a obra maravilhosa que Deus levou Neemias a fazer. A Bíblia nos diz que os muros da cidade estavam todos destruídos e que isso afetou Neemias. Neemias, quando soube, ele era copeiro do rei, ele não estava mais na cidade dos pais dele, mas aquilo doeu nele, porque era o povo dele, era a história dele. Imagine você vê seus pais, você vê seus avós construírem a sua casa, construírem um local para vocês morarem, e de repente vinha alguém derrubar tudo. Todos aqueles anos, toda aquela história. E a Bíblia fala que o coração de Neemias se condoeu, e se condoeu muito. E aqui, irmãos, nós já começamos vendo um fato muito interessante sobre a história de Neemias. Neemias, ele fez essa oração ainda no capítulo 1. Só que a oração do capítulo 1, ela só foi respondida 4 meses depois. Ou seja, ele esperou por 4 meses a resposta vir. E isso, irmãos, já traz para nós um fato muito interessante, que é o seguinte:
que nós devemos aprender a plantar oração. Como assim plantar oração? Eu me lembro de uma pessoa muito querida por mim, uma pessoa que esteve presente na minha infância e que há um tempinho atrás estava conversando com ela e ela me disse uma coisa muito interessante. Ela me disse: olha, eu entendi por que o meu pai fazia com que eu orasse quando eu era criança. Foi para que eu pudesse colher os frutos dessa oração agora. Isso, irmãos, é algo que falou muito ao meu coração, porque às vezes a gente tem uma causa que a gente coloca perante Deus e a gente fala: mas por que ainda não realizou? Por que ainda não cumpriu? E eu confesso aos irmãos, a todos aqueles que estão me ouvindo, que é algo que mexeu muito comigo, porque eu estava passando por um problema muito parecido na época. Existe determinada área da minha vida que não está do jeito que eu queria ainda. E eu não entendia por que Deus não fazia. Porque nós queremos as coisas na nossa hora. Nós queremos as coisas à nossa maneira. E quando ela disse isso, Deus falou claramente ao meu coração: enquanto eu não realizo a obra na sua vida, é para você continuar plantando oração nessa área. É para você continuar me dizendo aquilo que você quer. Aquilo que você quer que eu realize, para eu saber aquilo que está no seu coração que eu vou realizar. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você quer uma casa. E aí você fala: Deus, eu quero uma casa. E você começa a reclamar com Deus. No todo o tempo que você tem que esperar, você reclama. Você diz: não, Deus, mas o Senhor me prometeu. Comece a fazer diferente. Enquanto Deus não te dá aquilo que você está plantando, você está querendo, comece a plantar oração. Comece a falar: Deus, eu quero uma casa de 4 quartos e uma cozinha. E a cozinha eu quero que seja assim. E a sala eu quero que seja de tal forma. Sabe por quê, irmãos? Não tem nada mais gostoso do que você sentar com alguém que você ama e sonhar junto com essa pessoa. E é isso muitas vezes que Deus quer que nós façamos, que a gente sente juntos e que a gente abra o nosso coração e diga: Deus, eu quero assim, assim, assado. Porque quem aprende a plantar oração, colhe milagre. Amém. Quando nós plantamos oração, nós colhemos milagre. E outra coisa interessante também sobre a história de Neemias é que Neemias, irmãos, ele não saiu contando os problemas dele para todo mundo. A Bíblia fala que ele apareceu com um semblante triste perante o rei, e que quando ele viu a oportunidade que o rei perguntou para ele o que estava acontecendo, foi só aí que ele falou. Só que Neemias falou com a pessoa certa, na hora certa. Esse é um segredo que nós devemos pegar para nós, sabe por quê? Porque nem todo mundo que está conosco é nosso amigo. Isso é uma coisa que a gente até fala que sabe, mas na hora de executar a gente não executa. A gente pensa: ah não, mas fulano de tal é bonzinho, fulano quer meu bem. E nem sempre. Então nós contamos nossos problemas para as pessoas erradas, para as pessoas que não podem resolver, e nos momentos errados. E depois nós nos frustramos e queremos culpar a Deus por aquilo que não está dando certo na nossa vida. Mas continuando a falar da história de Neemias, a Bíblia nos mostra que existiam 12 portas nos muros para serem restauradas. Faltar-me-ia tempo para falar de todas as portas, porque são 12. Mas eu vou estar citando elas com os irmãos e aprofundando em 3 portas que chamaram muito a minha atenção na hora que eu estava orando e que o Espírito Santo gostaria que eu te dissesse nessa noite. Irmãos, existia a porta do gado, que era a porta por onde as ovelhas entravam para o sacrifício. A porta do peixe, que era a porta onde entravam peixes do mar da Galileia e do rio Jordão. A porta velha, que eles acreditavam que era a porta principal do norte. A porta do vale. A porta do montouro, que é a porta por onde saíam os estercos e o lixo. A porta da fonte, que ficava perto do tanque de Siloé. A porta da prisão. A porta das águas, onde ficava perto da fonte das virgens. A porta dos cavalos, que fazia referência aos cavalos do rei Davi e de outros reis, lembrando do passado de glória que aquele lugar já teve e que agora não tinha mais. A porta oriental, que ficava voltada para o templo, a porta de Mificade e a de Efraim, que são citadas mais lá na frente.
Só que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre 3 portas. Repita comigo agora no seu lar. A primeira porta, a porta do gado. Repita comigo, porta do gado. Porta do gado. Glória a Deus. A porta do gado, irmãos, era por onde saíam as ovelhas para o sacrifício. Entravam e saíam as ovelhas para o sacrifício. E por que era necessário fazer o sacrifício? Porque naquela época do Antigo Testamento tinha ficado, irmãos, estabelecido que para que as pessoas fossem perdoadas pelas suas mazelas, perdoadas pelos seus pecados, por aquelas transgressões que elas cometiam, tinha que haver um sacrifício. Eu acredito que para muitos isso não é novidade. Tinha que ser sacrificado um cordeiro. Por quê? Porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O homem, nós fomos criados para termos íntima comunhão com Deus, para sermos amigos de Deus, para estarmos próximos a Deus. Porém, quando o pecado entrou na humanidade, quando o pecado entrou no homem, corrompeu a carne do homem, nós ficamos separados de Deus. Então, para que tinham esses sacrifícios? Para que nós fôssemos perdoados pelo sangue daqueles animais que estavam sendo vertido, por todo aquele ritual, o homem fosse perdoado e pudesse se chegar de novo a Deus. Irmãos, o problema das nossas vidas é deixar algumas dessas portas abertas, ou algumas dessas portas fechadas, e não termos o controle do que entra e do que sai. Acontece uma coisa muito interessante no capítulo 4 do livro de Neemias, que uma das pessoas que era contra que a cidade fosse reerguida, contra a edificação de Jerusalém, porque nós temos que entender, como já foi dito, que nem todas as pessoas torcem pelo nosso sucesso, que tem pessoas que estão do nosso lado só esperando a gente cair para dar risada. Uma dessas pessoas virou e falou uma coisa muito importante, falou assim: deixa eles construírem, deixa eles tentarem edificar. Sabe por quê? Porque na hora que vier uma raposa, vai derrubar tudo. Isso me fez lembrar de uma palavra que a pastora Rosângela tinha pregado há muito tempo atrás, falando sobre as raposinhas. Por quê? Porque raposinhas, irmãos, as raposas, elas são bichos astutos. No livro de Cantares, eles fazem referência às raposas, falando que a raposa estava comendo da vinha e que eles não podiam deixar as raposas comerem a vinha. As raposas, quem aqui morou em roça ou já teve galinha, já teve galinheiro no meio desses lugares, sabe que a raposa, ela entra de uma maneira que ninguém sabe quanto que ela entrou. E você só vai descobrir que uma raposa entrou quando você põe os pés no galinheiro e as galinhas estão tudo mortas. E tá aquela carnificina. Ninguém sabe quando ela entra. E é a mesma coisa das nossas vidas. Às vezes, por deixar uma dessas portas entreaberta, sabe quando a gente deixa a porta só um pouquinho encostada, que a gente não passa um ferrolho, não passa uma tranca na porta? Por deixar a porta entreaberta, muitas vezes nós deixamos que as raposinhas entrem nas nossas vidas, através de pequenas coisas. Ah, mas foi só uma mentirinha. Ah, mas foi só uma invejinha boa. Nossa, tem uma coisa que eu tenho pavor, é dessa invejinha boa. Ai, mas foi só uma invejinha boa. Ai, eu nem cobicei de verdade o que aquele irmão, o ciclano, fulano tem. Ai, mas foi só uma olhada a mais. Ai, mas foi pequenas coisas, né? Mas foi pequenas coisas. Foi só um dia que eu fiquei sem orar. Foi só um dia que eu fiquei sem ter comunhão com Deus. Foi só um dia que eu fiz aquilo que eu queria fazer. Mas foi esse só um dia. Foi essa só uma coisinha que deu brecha para uma raposinha pequenininha entrar na minha vida, na sua vida e fazer um estrago. E a gente só descobre que era tão grave quando a gente vê a nossa vida destruída. Porque um abismo puxa outro abismo. Uma coisa errada puxa outra coisa errada, e o final disso tudo é a morte. Jesus veio para nos dar a vida, mas quando nós escolhemos deixar a porta entreaberta para essas raposinhas, elas entram e fazem um grande estrago. E essas portas, irmãos, podem estar destruídas na minha vida e na sua vida hoje.
E o que acontece quando a porta do gado está destruída? Quando a porta do sacrifício está destruída? Nós não conseguimos nem aceitar o maior sacrifício que já foi feito pelas nossas vidas, que é o sacrifício de Jesus. Nós não conseguimos entender que por menor que tenha sido a raposinha que entrou na minha vida, e por maior que tenha sido o estrago, o sangue de Jesus tem poder para cobrir todas as coisas. Como nós também não nos sacrificamos em prol do reino. Nós nos sentimos indignos de receber o sacrifício de Jesus Cristo. Nós nos sentimos indignos da cruz de Cristo. Nós dizemos que para nós não tem jeito, para nós não tem solução. Eu sei, irmãos, porque muitas vezes eu achei que para minha vida não tinha solução. Mas Deus está dizendo nessa noite para você que está me escutando que para a sua vida tem solução. Que o sacrifício que Ele fez na cruz por você é mais do que o suficiente. E que nós também temos que nos sacrificar em prol do reino. Nós também perdemos aquela essência de querer trabalhar, de querer agir, de querer matar a nossa carne em prol do reino. É quando nós começamos a alimentar mais a nossa carne do que o nosso espírito. Quando as coisas banais passam a ser mais importantes do que o reino nas nossas vidas. Quando as coisas terrenas passam a ocupar um espaço maior do que Jesus já ocupou. E nós perdemos essa essência do sacrifício, de nos entregar verdadeiramente, de nos entregar completamente. E é aí que a nossa vida espiritual começa a ruir. Enquanto eu estudava essa palavra, irmãos, Deus ministrava o meu coração e Ele dizia, olha, vão ter muitas pessoas que vão estar assistindo que estão com a vida espiritual destruída. Pessoas que já abandonaram o primeiro amor, pessoas que já deixaram de congregar, pessoas que não veem mais sentido na minha palavra há muito tempo. Mas eu quero te dizer para você que está me escutando neste momento, que nessa noite Deus te chama para restaurar a sua vida, para mudar a sua história, para fazer diferente, para reerguer aqueles muros que você acredita que estão caídos. Irmãos, outra porta que Deus trouxe ao meu coração foi a porta do peixe. Por que a porta do peixe? Porque peixe, irmãos, simboliza multiplicação. Esses peixes eram peixes que vinham, como eu disse, do Rio Jordão e do Mar da Galileia. E o peixe, entre outras coisas na Bíblia, o peixe simboliza a multiplicação, ele simboliza a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Não é à toa que um dos milagres de Jesus foi o milagre da multiplicação, onde ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e transformou em comida que deu e sobrou para alimentar uma multidão de pessoas. Irmãos, se tem uma coisa que dói muito no ser humano, principalmente nesse tempo de quarentena, é essa porta destruída. É esse muro destruído. É esse muro de financeiro, onde nós achamos que as nossas finanças não vão dar. Onde nós achamos que o que nós temos não vai dar. E não tem coisa que dói mais no ser humano do que abrir a lata de comida, abrir a despensa da casa dele e ver que não tem nada. E quando é só você, ainda vai mais ou menos, dói, mas não dói tanto. Mas e quando tem família? E quando tem filhos? E quando se é pai e mãe de família e tem que manter o sustento da casa, não sabe mais de onde tirar? Não tem coisa que dói mais no ser humano, não tem coisa que tira mais a paz do ser humano do que isso. Do que saber que não tem o que dar para os filhos. Isso é uma coisa que arrebenta com qualquer um. Isso é uma coisa que tira a paz de qualquer um. E muitas vezes você que está me ouvindo pode estar com essa área da sua vida destruída. Mas o rei Davi disse uma coisa no livro de Salmos, que é uma coisa que nós devemos guardar no nosso coração. Ele diz o seguinte: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Por isso, meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que não te preocupe, porque o sustento vai vir de onde você menos espera, mas vai chegar até o teu lar. Mas vai chegar. E você não tem que se preocupar, você tem que crer que Deus é Deus para restaurar esse muro e essa porta na sua vida. Não é à toa que esses peixes, eles vinham do Rio Jordão e do Mar da Galileia. Porque foi no Rio Jordão onde Jesus foi batizado.
E naquele momento, Jesus estava querendo dizer para mim e para você que importa que nós nasçamos de novo. Que importa que a gente nasça de novo, entregue as nossas vidas para Ele. Que entregue o controle das nossas vidas para Deus. Nesse momento, Jesus estava dizendo, entrega o controle da sua vida para mim. Naamã, quando mergulhava nesse mesmo rio, séculos antes, ele estava querendo dizer, olha, até hoje eu andei pelas minhas próprias pernas, mas a partir de hoje, em obediência ao Deus de Israel, eu estou mergulhando 7 vezes nesse rio, para poder mostrar que a minha vida a partir de hoje é regida pelo Altíssimo. Os peixes vinham do Rio Jordão, para poder te dizer que a sua vida, a sua provisão tem que vir de Deus. Mas que para isso você tem que entregar a sua vida para o Senhor primeiro. Você tem que deixar de andar pelas suas próprias pernas e achar que o seu muito efetuar vai te levar a algum lugar. Porque não vai. Não é o seu muito fazer, não é o seu muito agir. Porque Deus tem compromisso com aqueles que entregam a sua vida a Ele. O compromisso de Deus não é com o ímpio, o compromisso de Deus é com o justo. O próprio rei Davi disse, eu nunca vi o justo desamparado. Então aprende a entregar o teu caminho ao Senhor, aprende a confiar nele, porque a provisão vem dele. Os peixes vinham também do mar da Galileia, porque foi nesse mesmo mar que Jesus andou sobre as águas. Foi nesse mesmo mar que ele fez a tempestade se acalmar. Foi esse mesmo mar que viu o milagre. E eu quero profetizar na sua vida essa noite, na tua vida financeira, vão acontecer milagres. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai caminhar agora pela tua vida, meu irmão e minha irmã, e vai fazer o impossível acontecer na sua vida. E vai trazer milagre, e vai trazer coisas que você nunca viu antes, para te mostrar mais uma vez que Ele é Senhor na tua vida. Amém, glória a Deus. E por último, irmão, a última das portas que eu quero estar falando um pouco com vocês é a porta do montouro. Irmãos, essa porta do montouro é a porta por onde saíam os excrementos, por onde saía o lixo. Por quê? Porque tinham sacrifícios, não era tudo dos sacrifícios que era aproveitada, porque uma cidade produz lixo. Era a porta por onde saía o lixo. E o interessante, irmãos, é que esse lixo, esse excremento, esse esterco, o povo de Israel aprendeu a usar como combustível. Então, eles eram tirados, até mesmo porque tinham coisas que não podiam ser queimadas dentro do arraial. Então era tudo tirado para ser queimado, para ser consumido, para virar combustível, para virar o que fosse. Tinha que sair de Jerusalém. E essa, irmãos, é uma porta muito perigosa nas nossas vidas, principalmente quando nós deixamos ela fechada. Quando nós deixamos essa porta fechada, nós começamos a reter as coisas ruins dentro da gente. E todo mundo sabe que onde fica lixo acumulado, onde fica restos, ainda mais de matéria orgânica acumulado, atrai rato, atrai barata, atrai miséria, pobreza, mau cheiro. E é por isso que essa porta tem que estar sempre aberta. Sabe, irmãos, as adversidades e as coisas ruins vêm para todos. As raposinhas, que muitas vezes não é nossa culpa, está entrando na nossa vida, que são palavras que os outros falam, quando entram, quando acham pouso no nosso coração, tudo isso vai ruminando aqui dentro. Mas é a gente que escolhe se a gente abre a porta e deixa tudo sair, ou se nós permanecemos da maneira que nós estamos. É aquele velho ditado, a mesma água que faz o ovo endurecer quando está sendo cozido, amolece a batata. Nós escolhemos o que a experiência faz conosco. Nós escolhemos se nós vamos ficar ruminando aquilo igual uma vaca e guardando pra gente, ou se nós vamos deixar isso sair e isso virar combustível para nos manter sempre em frente. É nós quem escolhemos o que nós vamos fazer com as experiências que vivemos. Por fim, irmãos, para fechar, algo que me chamou muita atenção é que os consertos das portas, eles dependiam de madeira. E isso, na hora que eu li, o Espírito Santo começou a falar muito no meu coração, porque eu comecei a dizer, Deus, eu vejo em mim, porque muitas vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, e eu disse, Deus, eu vejo em mim coisas que eu sinto que o Senhor pode restaurar. E na hora que eu li a madeira, o Espírito Santo disse ao meu coração, filha, a matéria-prima já te foi dada. E Deus está me trazendo aqui nessa noite para te dizer que a matéria-prima já te foi dada.
A matéria-prima é a cruz, é o madeiro da cruz. Os seus passos podem ter te levado à destruição, mas os passos de Jesus até o Calvário estão aqui para te dar remissão dos seus pecados. Sabe, irmãos, feche os seus olhos por um momento agora e imagine. Imagine tudo aquilo que você já cometeu de pior na sua vida. Tudo aquilo que você já cometeu, que te envergonha, que você nunca às vezes nem teve coragem de falar com ninguém. Coisas que só você e Deus sabem. O que Deus faz, irmãos, é te levar até uma corte onde você está sendo julgado. E você agora imagina um juiz e todas aquelas acusações sendo feitas contra você. Tudo aquilo que você até hoje quis esquecer. Tudo isso que você até hoje quis que saísse de você e você não aguenta mais. E todas as pessoas ali no júri te acusando e te apontando e dizendo: você é culpado, e você mesmo sabendo que você está lá porque você é culpado, que você merece qualquer condenação. Mas na hora que o juiz, ele abre o seu processo, ele abre o seu inquérito e ele vai ler, a página está em branco. E nem você entende, você começa a dizer para o juiz: mas por quê? Por que não tem acusação? Eu sei o que eu fiz. Eu sei contra quem eu pequei, eu sei as pessoas que eu feri. Eu sei quantas vezes eu me feri, eu sei quantas vezes eu feri o próprio Deus. Então por que não tem nada? E o juiz olha para você e fala: porque antes de você passou aqui uma pessoa que tinha as mãos e os pés furados. E essa pessoa entrou aqui e disse: eu pago a culpa dela. E a partir de hoje ela não deve mais nada. E nenhum que está aqui pode acusar ela mais. E essa pessoa entrou aqui, pegou a acusação que tinha contra você e rasgou. Como diz no livro de Colossenses, que eu vou estar lendo rapidamente com os irmãos. No livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu quero te dizer nessa noite que quando você entrega a sua vida para Jesus, não existe mais acusação nenhuma. Não existe mais pecado nenhum, porque Jesus pegou tudo aquilo e cravou naquela cruz, por mim e por você. Não existe mais nada que você deva a ninguém. Aquela madeira, a madeira da cruz é o que reconstrói a sua vida. É o que reconstrói os seus muros. Sabe por quê, meu amado? Porque eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo nessa noite foram chamados por Deus. O seu nome saiu da boca de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que toda palavra lançada por Deus não volta vazia. Antes, cumpre o que lhe apraz. Então esse vazio, essa inquietação que nós sentimos dentro de nós mesmos, é a palavra que saiu da boca de Deus e que está rondando essa terra, querendo entrar no seu coração. É o seu nome que Ele chamou. Amém. Porque a palavra dele não vai voltar vazia. Se Deus chamou o teu nome, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza absoluta que Ele chamou. Porque Ele está te dando a oportunidade de ouvir. É para que essa palavra entrasse no seu coração e você entendesse a importância de ter sido chamado por Deus. Naquela época Deus estava dizendo a Neemias: reconstrói Jerusalém, porque eu chamei Jerusalém, porque eu escolhi Jerusalém. E nessa noite Deus está dizendo que Ele quer reconstruir a tua vida, porque Ele te chamou, porque Ele te amou primeiro. Resta agora a mim e a você aceitarmos o sacrifício de Jesus e nos rendermos completamente, verdadeiramente a Ele. Entregarmos a nossa vida e dizer: Senhor, pode reconstruir todos os muros da minha vida. Tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que eu quebrei, tudo aquilo que as pessoas quebraram em mim, eu quero agora ser reconstruído pelo Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu creio, meu Deus, que a Tua palavra, que é mais afiada que espada de dois gumes, entrou no nosso coração, Jesus, e achou pouso, e achou morada. Espírito Santo de Deus, que nós possamos aprender mais de Ti. Meu Deus, que nós possamos deixar o Senhor entrar na nossa vida e mudar a nossa história. Espírito Santo de poder, que neste momento o Senhor possa estar entrando em cada lar, meu Deus, que se dispôs a ouvir a Tua palavra, meu Deus. E todos aqueles que querem um conserto genuíno com o Senhor. E todos aqueles que querem que o Senhor entre nos seus
Deus. Por isso, reconstrói agora as nossas vidas, o altar que existe em nossos corações, Jesus, e que a tua chama possa estar ardendo em cada um de nós. Meu Deus, nessa hora nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Agradeço a todos que se mantiveram até aqui conosco, que o Espírito Santo do Senhor Jesus possa estar fazendo uma obra sobrenatural nas nossas vidas, amém? Vai ter um louvor agora para finalizar? Quarta-feira, 7 horas, amém? Esteja aqui, 7h30, esteja aqui conosco, amém? Glória a Deus. 7 horas você começa a orar, então, irmãos, na sua casa, amém? 7h30 nós estamos aqui no Facebook da pastora Rosângela, amém? E sexta-feira também, 7h30. Não deixe de estar ouvindo a palavra do Senhor, glória a Deus, e que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce e soberana consolação do Espírito Santo de Deus permaneça nos nossos corações, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus e muito obrigada pela atenção.